Prólogo. A história de Amito e Madain relata fatos que aconteceram durante e depois da rebelião das Nárquias do reino sagrado de Ráfira, Glíndria, Rútida e de outros reinos. A fase das múltiplas mudanças ocorridas durante todo esse período, traz consigo a então rebelião, onde as Nárquias das 8 espécies, juntas planejam a fuga inesperada para fora dos castelos e também das dependências dos reis e reinados, não todas as Nárquias, só as que realmente quiseram, restando somente as Nárquias fiéis. Vale lembrar que, nesse mesmo tempo, estava havendo a Guerra do Gelo. No fim da guerra, diversos reinos se juntaram para julgar e resolver o caso das Nárquias rebeldes, que no caso, eram as atuais Ilunes. O que elas diziam buscar era a liberdade, a verdade, a não manipulação dos reis a elas, e também a nova descoberta, a possibilidade de tornar-se mãe e ter as suas próprias descendências, independente dos reis e deuses. Surge então, os julgamentos das Nárquias Ilunes, mas antes disso, ainda na fase da guerra, elas fugiram e se esconderam nas fronteiras de outros países, temendo serem reféns e serem mortas, porém, não era assim. Os reis não queriam matá-las, mas sim, julgá-las pelos seus crimes contra o reino de todo Vestrel. Fora daí que centenas de milhares delas se refugiaram perto das vilas do interior de vários estados de Rútida e Ráfira, as que já eram de Rútida se encontraram com as demais de Ráfira, passando a viver nos antigos castelos abandonados perto das cidades de Rantaia e Limis, ambas em Loliaio, em Rútida. Mais tarde, retornaram para Vestina, em Ráfira, local onde Amito vivia. Com a falta de alimentos apropriados, as Nárquias Ilunes começaram a se aproximar das vilas e vilarejos, em busca de alimentos frescos, grãos e outras coisas. Elas começaram a invadir e saquear as plantações de Gamórnia, um tipo de planta comestível, usada para fazer pães e outros derivados. Gamórnia também se come cru, as Nárquias Ilunes já sabiam, pois nos castelos, elas comiam, sabiam que no sul de Ráfira e também no norte de Rútida, estavam as maiores lavouras dessa planta. Mas como elas foram tão longe e tão rápido? As Nárquias são seres poderosos, possuem asas, muitas delas não têm asas, mas voam. Elas estavam por todos os lugares de Vestrel, e isso estava chamando a atenção, pois os fazendeiros e lavoureiros estavam se queixando das invasões das Nárquias rebeldes, era assim que eles se referiam. Como os reis e outras autoridades não estavam dando a mínima atenção, os moradores que também estavam sendo atormentados pelas invasões inapropriadas das Nárquias Ilunes em suas propriedades, todos eles criaram uma nova medida, a caçada direta às Nárquias, com um único propósito: matá-las. Encontrado em Ilunaka capítulo 41, 42, 43, 44, 45, 51, 52 e 53. Capítulo 53, Ilunaka salva as Ilunes. No sul de Ráfira, no estado de Vestina, próximo à fronteira de Rútida, em uma pequena vila, chamada Maisati, vivia o protagonista da história, Amito. Ele era apenas um jovem caçador e cuidador de égones, animais ruminantes da região e também do mundo Vestrel. Fora isso, haviam mais animais ruminantes. Certo dia, ele fica sabendo das Nárquias Ilunes. Ele não sabia do termo Ilune, pensava ele que era um novo título dado a elas, pois a guerra tinha acabado de terminar. Ele estava acostumado a ouvir falar das Nárquias guardiãs, guerreiras de Vestrel, porém, ele nunca tinha visto uma delas pessoalmente, então, para ele, Nárquias Ilunes não significava nada, era só qualquer assunto. Com os dias se passando, os chefes do vilarejo começaram a ver algumas Nárquias por perto, apanhando os cachos de gamórnias, verduras e legumes. Então, a caçada a elas se intensificou, pondo os melhores caçadores do vilarejo para capturar as Nárquias Ilunes. Numa manhã, os melhores caçadores já marcavam presença nas lavouras, mas escondidos para não serem vistos pelas Nárquias, porém eles não tiveram a mesma sorte que Amito. Das 3 Nárquias Ilunes presentes, Amito conseguiu capturar apenas uma, a então Nárquia Ilune Madain. Ele a leva escondida para sua cabana na floresta e a mantém presa durante dias. Amito a alimentava com gamórnia e frutas. Um dia ele acabou sendo pego roubando as plantações de uma moradora, porém dias depois de mandar a Nárquia embora. Amito também tinha as plantações e era cuidador, mas as gamórnias de sua lavoura estavam verdes. Vendo a situação, a moradora o entrega para as autoridades. Ele é interrogado. Antes de confessar da captura bem-sucedida de uma Nárquia Ilune, os moradores descobrem a sua cabana e veem que ele havia mantido uma Nárquia Ilune lá.
Logo depois, as duas Nárquias que tinham escapado de Amito, foram pegas e quase mortas. Elas, por se lembrarem do rosto, acabam revelando que Amito havia mantido uma delas consigo, levando Amito a ser expulso. As duas Nárquias foram salvas por Nilufia, a Ilunaca. Ela estava fazendo suas viagens rotineiras quando soube do ocorrido. Para não deixar as Nárquias Ilune serem mortas, as suas ex-irmãs aliadas, ela vai até os chefes do vilarejo e os convence a soltá-las por compaixão. Enquanto isso, Madaine já estava em outra região, em Rantaia, no estado de Loliaio, enrutida. Após ser liberado, Amito se vai para a região de Gabriana e lá, vive 5 anos e só depois volta para o sul das regiões de Rafira, passando a viver em Loliaio, já enrutida, em uma vila chamada Mendian, local onde a sua saga e de Madaine tomam o rumo da história. Personagens da história. Eberlavo é um antigo morador de Mendian, no interior do estado de Loliaio, enrutida. Ele era o primeiro pastor em concentrar as maiores fazendas de égones e marregaus da região. Após a chegada de Amito e a sua subida tão rápido na criação de animais ruminantes, ele acaba se tornando o maior pastor de toda a região de Mendian. Hanluide, um jovem pastor e caçador da região de Mendian, ele era um dos mais prestigiados da região por ter as habilidades de caça e selva. Morava nas redondezas da vila de Mendian, quase na mesma fazenda de Eberlavo, mas dividido pelos cercados que delimitavam a área. Lilith, personagem mística e espiritual de Vestrel, uma ex-maga fiel e protetora das civilizações, sua vida fora apagada dos livros da salvação e da pureza divina, pois a mesma se envolveu em pecado da carne, alimentando-se do engano, da orgia, dos erros das pessoas e também pondo um fim premeditado e sofrido para quem ela quiser. Amito, o protagonista da história, filho de um casal humilde, habitante da região de Vestina, o estado da região do reino de Rafira. Cresceu sob os cuidados dos pais, aprendendo a ser um caçador nato, carregando todas as habilidades de seu pai. Amito era muito jovem antes de tudo acontecer. O vilarejo chamado Maisati era sua morada. Madaine, também conhecida como Madeline, é uma nárquia da espécie Nésfia, uma das nárquias que antes vivia sob as ordens do reino nárquico de Rafira, um dos países mais influentes de Vestrel. Madaine era uma nárquia soldado e médica, mas por um descuido totalmente grave, no tempo em que milhares de nárquias irmãs resolveram se rebelar contra o reino de Rafira, não só de lá, mas também de outros reinos vizinhos e distantes, ela acabou sendo cúmplice, fugindo inesperadamente sem saber se era obrigatório ou não. Por esse motivo, Madaine fora se tornando uma nárquia rebelde e inimiga do reino oficial de Rafira. Luice ou Diana, é uma nárquia da espécie Milate, ex-habitante de Rafira Upo, a cidade onde Madaine vivia. Ela era uma soldado da elite militar de Rafira. Stena, outra nárquia que também se rebelou contra o reino sagrado de Rafira, tornando-se uma rebelde e conspiracionista, elevando seus desejos para um lado mais sombrio. Stena era uma soldado da elite militar do seu país. Mardone, também chamada de Lívia, era uma soldado e médica da elite militar de Rafira, vivia sob as ordens do reino e também do exército. Suana, nárquia da espécie Polana, tornou-se errante ao acompanhar as outras nárquias na fuga da rebelião. Ela era médica e maga da elite principal do país. Vivia da luxúria e dos prestígios da elite. Carmida é uma nárquia soldado da espécie Nesside, ela é uma guardiã dos bosques e castelos de Vestina. É uma das nárquias mais queridas de toda a Vestina. Nígia, nárquia da espécie Nésfia, a segunda personagem que estava no momento da captura de Madaine. Ela era uma guardiã do reino de Gabriana, o estado de Rafira. Ágata, a terceira nárquia que estava com Madaine na lavoura no momento do incidente da captura apenas de Madaine. Ela é uma nárquia da espécie Nésfia, ex-soldado e maga da grande elite militar de Rafira. Há mais personagens. Para entender a história completa, fique por dentro dos conteúdos. Acompanhe o capítulo 1. Capítulo 1 – O primeiro encontro. O início de tudo. Amito era um jovem que respirava o cheiro da terra de Rafira, um caçador habilidoso e um zeloso cuidador das plantações de Gamórnia. Essa planta era a alma da sua dieta e do seu trabalho, seus frutos e folhas nutritivas transformavam-se em mingaus, sopas e pães que sustentavam a pequena comunidade da floresta.
Ele era respeitado por sua força silenciosa e pela seriedade com que encarava suas tarefas. Um dia, enquanto inspecionava os limites da plantação, Amito ouviu um frêmito incomum nas folhagens. Com a destreza de um predador, ele se moveu e, num piscar de olhos, sua armadilha de caça capturou uma pequena figura. Eram 3 criaturas aladas que voavam juntas, mas 2 delas, mais ágeis, escaparam para o dossel escuro. A que restou era uma nárquia pequena, de asas azuis iridescentes e uma armadura que parecia feita do mais puro cristal reluzente, cobrindo um lindo vestido. O coração de Amito deu um salto, não de susto, mas de fascinação. Ele reconheceu-a de imediato, era uma nárquia ilune, o termo que significava meretriz na linguagem antiga, criaturas conhecidas por sua beleza perigosa e seus poderes de sedução. As ordens da comunidade eram claras: matar qualquer nárquia avistada, pois eram consideradas ameaças. Mas ao encarar aquela pequena e indefesa beleza aprisionada, a ordem se desvaneceu. Amito não conseguiu. Em um ato de desobediência instintiva, ele desarmou a armadilha e, em vez de um golpe mortal, usou um antigo arco de caça para improvisar uma corda, amarrando-a gentilmente antes de levá-la para sua cabana isolada na floresta. A nárquia não gritou nem lutou, ela apenas o observava com olhos profundos e fixos, uma estranha e silenciosa inquisição. O silêncio da nárquia. Na cabana, Amito a soltou o suficiente para não machucá-la, mas o bastante para garantir que não fugisse. Ele tentou alimentá-la, oferecendo-lhe a sopa quente e reconfortante que ele mesmo fazia, junto com as frutas mais doces que colhera. Mas a nárquia recusou tudo, mantendo seu olhar penetrante e seu silêncio inabalável. No dia seguinte, ao sair para a caçada, Amito deixou a tigela de frutas ao lado dela, imaginando que a solidão a encorajaria a comer. Mas ao retornar, encontrou uma cena intrigante. A nárquia, com incrível paciência, havia desfiado a renda da sua própria saia para fazer um fio. Ela tentava, com a ponta desse fio improvisado, alcançar o anel mágico que Amito havia guardado em uma pequena bolsa pendurada no alto. A pequena criatura se aquietou e estremeceu assim que ele cruzou a porta. Amito sentiu a raiva subir, mas a silenciou, mais incomodado com a persistência do que com o roubo. Ele trouxe mais sopa de gamórnia, agora misturada com leite de égonis, os ruminantes macios da terra de Vestrel, mas mais uma vez, o alimento foi ignorado. Após horas de silêncio opressor, Amito tentou a comunicação verbal. No entanto, a nárquia permaneceu muda e distante. Ele não podia saber, mas o silêncio era uma defesa vital, ela era uma nárquia maga. Se a sua voz, imbuída de um poder arcano, alcançasse os ouvidos de Amito, o encantamento seria imediato. Ele enlouqueceria de desejo e a obrigaria a ter relações, cumprindo o destino que a comunidade temia. A queda da resistência. Tentando amenizar a tensão, Amito levou a nárquia para o rio. Pôs uma corda em seu calcanhar e a deixou banhar-se a uma distância segura. De volta à cabana, a pena venceu a cautela, e ele a soltou por um instante. Foi o sinal que ela esperava. A nárquia pegou uma fruta da tigela e fez poses sensuais, um convite silencioso e desesperado para a sedução, esperando que a distração lhe desse uma chance de fuga. Amito, endurecido pela vida na floresta, não caiu na cilada. 4 longas semanas se passaram. Amito estava enfurecido com a teimosia e a tensão constante. Ele resolveu soltá-la de vez, mandá-la ir embora. O que aconteceu, porém, foi inacreditável, ela rejeitou a liberdade. Num rompante de frustração, Amito fingiu atacá-la com a espada. O susto foi demasiado, a nárquia, em pânico, finalmente soltou a voz, um som musical e aterrorizado. Amito cambaleou, meio pirado como a magia da voz ameaçava fazê-lo. Então, ele lhe mostrou a pequena bolsa com o anel. O terror inundou o rosto da nárquia. Ela sabia que, se ele o pusesse no dedo, o anel faria dele irresistível e absurdamente lindo aos olhos dela, quebrando sua resistência final. Antes que ela pudesse falar, Amito o colocou, fazendo uma leve graça. A visão dele escureceu por um instante, mas a mudança para a nárquia foi total. Instantaneamente atraída pelo poder da beleza mágica que irradiava dele, a nárquia não pôde resistir. Ela o beijou na boca. Amito,
sem entender a força da magia, retribuiu. Tudo aconteceu entre eles. O preço da sedução. Amito amou sua pequena Nárquia, que, apesar da aparência diminuta, não era uma criança. As Nárquias eram, em sua maioria, baixas e delicadas. Ao final do encontro, enquanto a abraçava, a magia do anel saiu de seu corpo. Num choque de aversão e ódio repentino, Amito se afastou dela. Enjoado e envergonhado, ele a mandou embora, agarrando seu braço e ordenando-lhe que sumisse. Mas ela o abraçou firmemente, a voz embargada, e disse as palavras que selariam o destino de ambos. Você me seduziu, me amou e me fez sentir prazer, agora me assuma como a sua mulher. Amito não sabia do segredo terrível. Para uma Nárquia maga, ter um relacionamento amoroso era um erro fatal. Seus poderes mágicos se esvaíam, deixando-a sem defesa. A Nárquia, agora vulnerável e temendo ser caçada e devorada pelos espíritos da floresta, implorava para ficar, não como sua prisioneira, mas como sua esposa e protegida. Tomado pelo nojo, Amito mais uma vez a empurrou. Mas ela o agarrou pelos braços, chorando e pedindo para não ser abandonada. Ela estava apaixonada e profundamente arrependida do que a magia do anel a fizera fazer. Num gesto de desespero, Amito deu-lhe o anel. Ela o colocou em seu dedo, mas a magia havia se quebrado. O objeto se rompeu, inerte. Sem seus poderes arcanos, a Nárquia se tornava um alvo fácil e patético. Após dias tentando afastá-la de sua vista e de seu coração endurecido, Amito finalmente conseguiu. Com o rosto em lágrimas e a voz trêmula, a pequena Nárquia partiu para a floresta, implorando até o último instante para que ele se tornasse seu esposo e protetor.